TED, eu sou fã já faz bastante tempo, graças à minha esposa, que começou a me mostrar uns vídeos. E quando eu fiquei sabendo que vinha o TED para o Brasil, eu falei, isso é espetacular, a gente precisa ter isso aqui, a gente tem que aprender com os outros e fazer, a gente tem conteúdo para burro para botar para frente. As palestras foram muito interessantes e você vê a quantidade de gente interessante ao seu redor. Tinha gente de site que eu acompanhava, que estava ali com um crachá do meu lado. Eu falei, pô, esse cara tá aqui. Eu sou médico de formação, me formei na UFRJ. Eu não sei se eu perdi, mas eu acho que eu perdi um ano no Exército, tá? Tratando de contusão de soldado. Não era isso que eu queria fazer na vida, então eu fiz pediatria no Hospital Geral de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E fiquei como pediatra geral. Há uns 3 anos atrás eu cheguei até a pensar e tentar largar a pediatria por questões de mercado médico no Rio de Janeiro, uma confusão muito grande. Até que eu vim aqui para Santos com uma oportunidade interessante de trabalho, e coisas interessantes, boas começaram a acontecer aqui. Desde que eu estou aqui, não sei se é exatamente porque eu vim para cá ou se porque eu voltei a me dedicar à pediatria filosoficamente, de estudo, surgiu a oportunidade de começar esse blog. Hoje ele é um site de informação médica, o nome é Blog do Pediatra em Casa, porque ele por 2 motivos. Um, porque eu faço consultas em casa e porque eu atinjo as pessoas em casa e no trabalho através do monitor do computador deles, é muito fácil. Quase todo mundo tem o costume de ter uma avó, uma mãe, um costume, uma simpatia, um vizinho que indicou, que sugeriu e tal. As decisões dele, a automedicação, tudo isso vai continuar acontecendo, com ou sem a minha ajuda. Com ou sem ele vindo ao meu consultório muitas vezes. Mas eu quero que pelo menos ele tenha a chance de saber onde está a informação. A maior chance dele fazer isso melhor é com um blog médico ou com um site médico informando ele do jeito. Graças ao blog, eu fui acionado por uma rede de canal de televisão por assinatura e a gente ano passado fez as filmagens de um programa que vai ao ar agora em 2010, que é um programa para mulheres, então a ênfase é muito mais estética, massagens, compras, moda, essas coisas, e tem um pediatra de vez em quando, porque vira e mexe, a mulher engravida e tem filho, então ela tem que pelo menos saber como é que vai fazer se o filho tiver febre. Mas eu tô lá e fiquei feliz de ter essa primeira experiência com informação falada, que eu não tenho. Eu já comecei a ter com o blog informação escrita e fui cobrado lá durante as gravações sobre informação falada. Hoje eu estou envolvido com mais 2 outros pediatras, esses 2 de renome no país, e que me convidaram para fazer parte de um projeto para a gente tentar recuperar o valor de um ramo da pediatria, que na verdade é a própria pediatria, mas acabou virando um pedaço esquecido da pediatria, chamado puericultura, que é o acompanhamento do pediatra, pelo pediatra da criança, desde que nasce até a adolescência. Então a gente vai começar a fazer, provavelmente vai virar um portal na internet, e a gente vai tentar recapturar o valor da puericultura e destinar essa informação para 2 tipos de público principal. O público leigo, pai e mãe, ou quem vai ser pai e mãe, ou jornalistas, por exemplo, que queiram informação de qualidade, e por outro lado o próprio médico. Então esse é um projeto que está agora aqui no forno, a gente está começando a conversar bastante intensamente. A dificuldade continua sendo a mesma do blog, é ter tempo entre um trabalho, família e descanso para tentar fazer isso. A grande função do médico hoje na mídia é justamente essa, tentar ocupar um espaço que ele não ocupa, que é a mídia digital, e tentar fazer com que a informação que ele traz seja relevante e reconhecida como relevante. Precisa-se de 2 pontos. Novas maneiras de mover coisas. Casas onde entre mais luz. Profissões que ainda não foram inventadas. Negócios que gerem mais do que lucros. Gente simples descobrindo sua importância. Um mundo melhor para nossos filhos e filhos melhores para o nosso mundo. Em 2010, nós podemos fazer tudo isso. Vamos fazer juntos? Grupo Santander Brasil. Valorizando ideias por uma vida melhor.